Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muito bom dia. Começando com muito carinho e com a presença da Isadora, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz, gente, para o seu coração, para a sua vida. Pois é, hoje a gente tem uma pílula especial, hoje a Isadora está me inspirando aqui do lado para a gente conversar sobre um assunto muito, mas muito importante. Meus amigos, qual é o nosso papel na vida das pessoas que nós amamos? Qual é o nosso papel perante um parente difícil, um marido complicado, uma esposa distante, um filho que só nos dá problema? Qual é o nosso papel perante um amigo que demanda ajuda, mas não a aceita? Perante um chefe complicado, um colega de trabalho, ou perante qualquer pessoa que cruza o nosso caminho? Meus amigos, vamos lembrar do seguinte: nosso Evangelho nos ensina que nós temos dois grandes compromissos para com a vida. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é evoluir espiritualmente, porque cada um só pode dar aquilo que tem, não é verdade? Lembre-se que o seu primeiro papel é se iluminar. Se você não cuidar das suas emoções, se você não se libertar dos seus velhos hábitos, se você não se libertar do homem, da mulher velhos que existem dentro de você, você vai poder oferecer muito pouco para quem te rodeia. Eu só posso oferecer algo a você do meu coração que eu tenha, não é verdade? Como é que eu posso te oferecer uma coisa que eu não tenho? Como diz meu amigo espiritual muito querido, caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. Então, meus amigos, esse é o nosso primeiro compromisso, é se iluminar, se tornar um ser humano melhor, se espiritualizar, para que nós sejamos mais felizes, livres do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que nos prejudica bastante, né, e que são grandes vícios da nossa alma. Agora, o segundo compromisso, sem dúvida alguma, é compartilhar essa luminosidade que a gente vai desenvolvendo, a nossa aprendizagem, compartilhar a alegria, o bom ânimo com quem nos rodeia. A gente precisa aprender a crescer, meus amigos, espiritualmente, com quem está ao nosso lado, ajudando as plantas, a natureza, dentro das suas necessidades, auxiliando os animais, né, nesse contato que a gente tem com eles, e é óbvio, ajudando as outras pessoas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento que Jesus nos fez recordar. Então, nosso primeiro compromisso, qual que é? Cuidar do espírito. Mas o segundo é compartilhar esse amor. E aí é que vem a pergunta, né, gente? Porque quem ama tem que ter sabedoria para saber compartilhar. E eu creio que é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Porque muitas vezes, quando a gente ama alguém, a gente acha que o nosso papel é resolver o problema do outro. Aí você vê seu parente com problema, você fala, eu queria pegar e colocar essa doença dele nas minhas costas, não é assim? Ah, eu queria muito que a pessoa que eu mais amo nunca tivesse essa dificuldade financeira. Eu queria muito que ele ou ela nunca sofresse desses problemas do amor, né, que está sofrendo. Eu queria muito. Pois é, mas já te ocorreu que talvez você que está se iluminando cada vez mais também só se torne um ser humano melhor porque você passou por essas dificuldades ou outras, enfim, e aprendeu a lidar com elas? Então, meus amigos, lembre-se, a espiritualidade superior nos recorda que o nosso papel não é resolver o problema de ninguém. O nosso papel é amar, é estar perto, é oferecer auxílio, apoio, suporte, é oferecer nosso amor, meus amigos, para que o outro se cure. Porque lembre-se, quem se adoece ou quem se cura somos nós. Nesse último final de semana, a gente esteve em São Sebastião do Paraíso e Passos de Minas, né? Aliás, aqui, meu agradecimento público ao amor e ao carinho maravilhosos que essa região tem. Nossa, é incrível. É sempre uma alegria estar com esses nossos irmãos do coração. E nosso amigo espiritual falou muito a esse respeito no tratamento espiritual para todos nós, participantes, trabalhadores e para os pacientes. Não adianta a gente ter essa ilusão de que nós vamos resolver o problema dos outros, gente, porque não vamos, porque nem Deus resolve o nosso problema. Já te ocorreu isso? Deus não resolve o seu problema, ele te dá livre-arbítrio, te dá força, te dá uma encarnação, outra e mais outra, não é? Nos manda caminhos, nos oferece espíritos protetores que nos guiam, mas quem tem que fazer a caminhada somos nós. Então veja que o próprio Pai Celestial, na suprema sabedoria, ele diz: caminhe, siga adiante, não desista, não é? Mas ele não anda por nós. Então lembre-se, se você é pai ou mãe, seu filho é um filho difícil, nunca desista dele. Ore por ele, aconselhe, talvez ele vai escutar agora, talvez não. Ore à distância, se não for possível, ficar perto. Dê tudo o que você puder, mas lembre-se, talvez ele precise sim, às vezes, cair, passar sim por sofrimentos para despertar, porque muitos de nós hoje só despertou porque caiu no passado.
Entende? Lógico que isso dói demais no coração de um pai e de uma mãe. Estou só dando um exemplo. Isso acontece às vezes da esposa que vê o marido bebendo, se acabando, né, em vícios ou vice-versa, às vezes destruindo o casamento. E é triste. Mas se o outro não quiser, meus amigos, não adianta, porque você não vai ter condições de violentar o livre-arbítrio do outro. Isso é egoísmo, isso é vaidade da nossa parte. Achar que nós somos salvadores do mundo quando Deus não faz isso. É difícil isso. Eu lembro a primeira vez que eu escutei isso, nossa, isso doeu no meu ego. Tô falando sério, doeu dentro de mim. Porque eu achava assim, não, eu sou responsável por fulano, ciclano, né? E eu ficava imaginando, falei, meu Deus, mas Beltrano faz coisas tão erradas, né? Mas por que que a pessoa não abre a cabeça? Eu já, sério, me sentia culpado, responsável, ficava mal, ainda mais quando são parentes, né? Pessoas muito próximas que a gente ama. Demorou para eu amadurecer e entender que o outro tem o direito de errar, que o outro tem o direito, por incrível que pareça, e por mais que me doa, de permanecer no erro. E de a lei divina o resgatá-lo no momento oportuno, quando ele desejar. Mas eu tenho o direito de continuar amando. Mas preciso ser sábio para não me perder no desequilíbrio de quem eu amo, porque senão, ao invés de eu me tornar uma parte que ajuda, eu também vou me tornar parte da doença. Percebe a ideia? Então ame. Seu filho se suicidou, alguém que você ama se suicidou, continue orando, vibrando, amando, mas confie que Deus vai cuidar do seu ser amado. Sabe, a outra pessoa está com um problema de saúde difícil, está distante de você, ame. Faça o que é possível. É possível ligar? Ligue. É possível orar sempre, né? Ore. Sabe, dar conselhos? Dê. Mas deixe que a mão divina, através das suas leis perfeitas, cuide da pessoa que você ama tanto. Eu sei, gente, não é fácil, é um exercício de confiança, de entrega. Mas se você entrar nessa ideia absurda que eu mesmo tinha, de que nós temos que resolver o problema dos outros, essa é a receita certa para a infelicidade. Sabe? Você não vai se aproximar mais de Deus agindo assim. Pelo contrário, porque aquele que mais ama, mais entende do ponto de vista espiritual que nada acontece por acaso. E que às vezes a dor que nos incomoda ver o outro passando é exatamente o remédio que ele ou ela necessita para amadurecer e seguir adiante. Tá bom? Então que Deus te proteja, te inspire sempre. Obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho. E lembrem, baixa o aplicativo IRM oficial aí, se você ainda não baixou, para você nunca ficar sem receber as pílulas do Evangelho. Por favor, hein, gente, compartilhe o banner junto com a mensagem. Ó, tô te esperando no Prosperidade Plena. Lembra do nosso encontro de 3 dias em Belo Horizonte, São Paulo? As informações estão lá nos sites do Instituto Ricardo Melo e do Instituto Namastê. Tá no banner da pílula. Tô aguardando todos vocês. E quero fazer um outro convite especial, né, que eu fiz ontem, que são das pílulas fraternas. Pois é, você está precisando conversar? Seu coração está pesado, você quer desabafar com alguém, alguém desencarnou, está passando por um luto, seu animalzinho de uma pessoa que você ama, ou está se sentindo depressivo, está com problema afetivo ou dificuldade financeira, está com dificuldades em relação à sua orientação sexual? Gente, não importa, está com ideias suicidas? Então, manda mensagem para a gente, lá no site do Instituto Namastê, tem o link das pílulas fraternas, clica nesse link. Clica lá, você vai ter vários subitens para você escolher, de acordo com o seu problema, um atendente. Você vai clicar, vai mandar um e-mail para essa pessoa com seu telefone, e aí ela vai entrar em contato com você e vai te dar todo o suporte. Gente, os nossos atendentes fraternos são voluntários preparados, né, estão em diversas partes do mundo, ligados ao Instituto Namastê, são pessoas muito amorosas, disponíveis para acolher o seu coração naquilo que você necessita agora. Então, manda mensagem para a gente, tá bom? Lá nas pílulas fraternas, lá no site do Instituto Namastê. Beijo grande, fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, seja uma ponte de amor para quem você ama. Mas lembre-se, é o ser amado que precisa, assim como eu e você, caminhar por conta própria. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.